Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Muito bem. Então nós temos o risco ainda de bear market elevadíssimo, ainda está desatualizado. Esse é o maior risco da história desse modelo, desse indicador. É um indicador de longuíssimo prazo, tá, pessoal? Então isso pode antecipar para nós que a gente pode ter um bear market nunca antes visto na história. A última vez que o bear market que ele chegou no seu ponto auge foi em 2005 e só depois de 2005 para 2009 que ele teve a grande realização, né? O grande acontecimento do crash americano, do subprime americano imobiliário. E aí a gente teve aquela grande correção, aquela grande queda, tá? Recentemente do Covid também, estávamos em um alto risco de bear market. E agora nós estamos de novo em um alto risco de bear market, tá? Que nunca chegou na pontuação 0,82. Então, esse indicador ele leva em consideração todos esses indicadores aqui, que é o número de desemprego, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, o Manufacturing Index aqui, a curva de juros, a curva de inflação, a taxa de inflação e o profit loss dos mercados. E nós temos aqui, então, basicamente, um risco altíssimo de iniciar um bear market esse ano, tá? Nos mercados tradicionais. Os dados aqui estão desatualizados, aqui é dia 31/12, ele tem um fechamento mensal, somente esse indicador. Então, ele só vai dar para ver como vai ser janeiro, quando a gente chegar em fevereiro. Ele é um indicador atrasado. E o indicador ele não é previsor, tá? Mas, pelo menos, o que a gente pode determinar, isso é uma das coisas que passa pela minha cabeça, é que o Bitcoin está diante daquela que pode ser a maior bear market de todos os tempos, que pode entrar uma recessão, pode entrar num bear market muito grande, né? Por enquanto, olhando o como abriu a Nasdaq hoje, que são as empresas de tecnologia, que é o índice dos papéis das empresas de tecnologia, que geralmente anda junto com o mercado cripto também, ainda nós estamos no meio do derretimento com um pequeno pullback, né? O pequeno pullback, tal como está acontecendo com o Bitcoin, a moeda da praia. Ainda não abriu esse indicador, esse gráfico só abre às 11 horas da manhã, tá? Então a gente ainda não viu como vai ser o dia de hoje. E o S&P 500 também ainda derretendo violentamente, mas com o pullback, aqui ó, uma tentativa do mercado voltar a subir. Nós temos, dentro da tendência de baixa, esses pullbacks são normais. Então, para vocês terem ideia, esse sinal de venda no S&P 500, eu só vi ele acontecer, a última vez que aconteceu foi no Covidão, tá? Deixa eu pegar aqui no semanal. Então, nós só tivemos a perda do semanal lá no Covidão, beleza? Se a gente perder o suporte semanal, que agora, por enquanto, ele conseguiu se recuperar, tá vendo? Então, para nós é importante, para a saúde do mercado cripto, é importante que o S&P 500 consiga se manter acima desse suporte semanal, que está em 4.375. Se ele fechar a semana abaixo do suporte semanal, nós vamos ter aquilo que eu acredito que vai ser o bear market mais complicado de todos, o bear market mais violento de todos, o bear market onde mais vai ter busca de liquidez e realização de lucro por um período mais prolongado, tá? Então, o ideal seria que até o final dessa semana, o S&P 500 conseguisse se manter acima dos 4.375, que é o suporte semanal, e conseguisse na semana que vem retomar a alta aqui. Retomando a alta aqui, a gente começa a ver alta no Bitcoin novamente, tá? Por enquanto, com essa ameaça, se ele perder o suporte semanal, a gente vai ter o primeiro sinal de venda do S&P 500 após o Covidão, que determinou aquela busca de liquidez desenfreada, né? Eu acho que, por exemplo, diferentemente daquele período, daquele crash rápido que aconteceu,
Eu acredito que se ele perder esse suporte aqui, a gente vai ter um crash lento e um desgaste lento dos mercados, né? Um período longo de realização de lucro, não somente feito pelo smart money, mas feito também pelo smart money do mercado tradicional, como smart money também no mercado cripto, tá? Então, eu acredito que até, inclusive, a MicroStrategy poderia vender os seus bitcoins por algum motivo que fosse, né? Sendo que eles não iam querer amargar um prejuízo violentíssimo, sabendo que o mundo ia estar pegando fogo, tá? Porque o normal seria ele vir buscar, então, as linhas lá de baixo, essa linha branca, que é a média de 200 semanas, que também serve aí como um dos pontos também de suporte do S&P 500, tá? Também é uma média interessante para ser utilizada. Então, meu pensamento está o seguinte: se a gente evoluir a queda, perder o suporte do S&P 500 semanal que está sendo testado ao longo dessa semana, eu acredito em mais queda para o Bitcoin. Para mim, o Bitcoin ele poderia não só buscar os 28 mil dólares, como poderia buscar os 20 mil dólares, os 14 mil dólares, os 10 mil dólares, os 9 mil dólares e assim por diante. Cair junto com os outros mercados, ok? E a Nasdaq também, a mesma coisa. Se a gente conseguir segurar e retornar acima do suporte semanal, ele vai ter sido só uma pequena ameaça de baixa para continuar subindo, tá? Para o S&P continuar subindo. Ele faria um fundo aqui, e desse fundo a gente poderia ter mais um período prolongado de alta, tá? Olhando o comportamento dos mercados, né? O apertamento quantitativo, a minha dúvida é exatamente isso. Se ele perder o suporte semanal, a gente vai ter grandes problemas. E se a gente conseguir segurar esse suporte semanal, então, para mim, essa semana define muita coisa. Essa semana, fechamento dessa semana, vai definir exatamente a direção que o Bitcoin vai ir ao longo desse ano, tá? Se a gente tiver esse período mais prolongado de queda, a gente vai pelo menos até metade do ano ter quedas no Bitcoin, a moeda da praia. Olhando também o sentimento do mercado como um todo, né, do pensamento de vai voltar a qualquer momento alta, eu tenho certeza que a gente está em fase de complacência, tá? Então, as pessoas estão ansiosas para o mercado voltar a subir. Essa ansiedade gerada é normal, porque as pessoas não querem ficar tomando no cu o tempo todo, perdendo dinheiro, principalmente presos em altcoins. Mas eu vou ser bem sincero, na minha opinião, nós estamos já em fase de complacência, ainda não chegou na fase de ansiedade. Acho que o próximo passo agora, se a gente perder o suporte semanal do S&P 500, é entrar na fase de ansiedade, delírio, pânico e assim por diante, tá? E fazer toda uma sequência de um semestre bem sangrento, né? Do semestre de queda. Então, curso mais Bitcoin, link na descrição, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora, sem frescura, sem viadagem, sem enrolação. Curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez, as atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicional que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Então, você comprando o curso mais Bitcoin 3, você ganhou 4, ganhou 5, 6, 7, toda atualização que tiver vai receber também. Tá?